Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 18 e hoje falaremos sobre a parábola do festim das bodas, ou que muitos conhecem pelo Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e também ao longo de todo o Evangelho de Lucas. Da famosa frase, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E Jesus nos diz o seguinte: a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e com poucos a encontram. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começares a bater dizendo: Senhor, abra-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Pois vos eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Eles o responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vós que sois dele expelidos, verão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Quando nós falamos aqui especificamente desse trecho, dessa parábola do festim das bodas, ou da porta estreita, ou que muitos serão chamados, poucos os escolhidos, os últimos serão os primeiros serão os últimos, são trechos muito conhecidos pela linguagem popular e também por tudo aquilo que se fala a respeito da questão da salvação que Jesus nos trouxe, no Sermão da Montanha, em todos os momentos que ele fala conosco, e que ele nos ensina a respeito aí dessa ideia de salvação que se tem sobre o reino de Deus. Quando Jesus fala conosco, quando ele nos explica tudo aquilo que envolve a questão da salvação, e quando ele faz a analogia com a porta estreita, ele está dizendo a respeito de não nos deixarmos envolvermos e não nos deixarmos cair pela questão da perdição, pela questão do hedonismo, pela questão das ideias que nós temos bastante deturpadas a respeito da construção do nosso dia a dia, de estarmos envolvidos nas questões do prazer, dos vícios, e aí são os vícios de todas as necessidades, aí bem hiperbólico mesmo, a questão do cigarro, da bebida, da comida, o vício na reclamação, o vício da negatividade, todas essas outras coisas. Por que Jesus diz para entrarmos pela porta estreita? É a porta que nos leva à disciplina, à verdade, aos bons sentimentos, à caridade, ao sentimento da justiça, Tudo isso são coisas corretas e práticas que estão sendo discutidas ao longo de todo o Evangelho, sobretudo no Sermão da Montanha. Quando ele nos passa, então, essas instruções do modo como nós devemos agir. E por que muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos? Porque muitos serão chamados porque todos nós temos a oportunidade. É uma questão de escolha, é uma questão de pensar sobre o que nós devemos fazer, sobre o quão importante é, se temos esta oportunidade da reencarnação, de poder quitar nossos débitos ou de resolver nossas coisas, por que não fazê-lo? Porque muitos optam simplesmente por ignorar,
por fingir que nada de precioso acontece nesse momento, nesse ato muito frágil que é a reencarnação, mas muito forte ao mesmo tempo pelo poder de resolução das coisas que nós temos, pelo poder de escolha que nós temos. Então, poucos, né, muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque ser escolhido por Jesus significa viver a sua obra, e viver a sua obra, viver as suas palavras, os seus ensinamentos, né, ser o sal da terra, como ele nos ensinou, no sentido de buscarmos através disso ser exemplo, né? Trazer para o nosso dia a dia, trazer para as nossas vivências essa prática, então, do Evangelho. Quando Jesus nos coloca esse exemplo do festim, né, do rei que manda buscar a parábola, né, do festim das bodas, diz o seguinte, que o rei pedia para convidar várias pessoas ali da elite para poder participar de tudo que estava acontecendo ali com sua família, do casamento do seu filho, e ninguém resolveu participar. Depois ele pede para que chame, né, outras pessoas ali de classe média da sociedade. Essas pessoas ignoram, os soldados que foram convidá-los acabam sendo insultados, alguns até são mortos, e o rei se enfurece, se enche de cólera e pede para que os soldados andem pelas ruas, pelas encruzilhadas, e convidem todas as pessoas, né, que encontrarem pelo caminho. E aí todo mundo acaba surtindo efeito o convite, né, todo mundo acaba chegando, e aí o rei, né, se encontra com uma pessoa que não está vestida ali com a túnica nupcial, né, com as roupas ali que eram os trajes específicos para um casamento na época. E ele diz, o que você está fazendo aqui que você está sem a túnica nupcial? E o homem não tem nem como responder, né? E aí é quando o rei diz que muitos, né, são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Jesus utilizava essa linguagem para conseguir, né, culturalmente impactar aquelas pessoas com as suas palavras, mas na verdade o que ele estava tentando dizer é isso. Não adianta nada nós termos esta belíssima oportunidade de resolver uma gama variada de situações pertinentes aí à nossa vida mediúnica, a nossa existência num contexto geral, e simplesmente ignorarmos isso. Não há tempo a perder. Tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella, também Machado de Assis e outros tantos aí, o Cortella sempre usa essa frase quando ele vai citar o Machado de Assis, que diz o seguinte, que aquele que perde, né, que aquela pessoa que diz que está matando o tempo, que ela não é um assassino, ela é um suicida. Por quê? Porque tem a oportunidade, né? Tem a construção ali, são 24 horas de um dia novinho, todos os dias, para conseguir quitar os seus débitos, para resolver as suas coisas, as suas dificuldades, e acaba ignorando isso. Então, Jesus sabe das dificuldades que nós encontramos, porque ele viveu na matéria. Ele sabe todas as tentações que nos perturbam, todas as imensas tarefas que são colocadas diante de um dia, né? Mas ele também sabe da força que nos concedeu. E um dos próximos trechos que nós vamos falar do Evangelho é sobre a fé, né? A fé inabalável. E agora o Evangelho começa a trabalhar também todos esses trechos do Sermão da Montanha que nós estávamos trabalhando ao longo das lives de segunda-feira, né? Lá no perfil da Marisa Natal do CPMM. Então, espero que todos reflitam, né, sobre essa parábola belíssima do Evangelho e que todos nós possamos escolher o caminho que nos leva, né, aos braços de Jesus, ao reencontro com o Criador, que, ainda que seja muito difícil, é extremamente possível e muito proveitoso. Espero encontrá-los todos muitíssimo bem. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.